Voltamos com o Centro Maravilha e agora a gente confere um pouquinho mais da nossa visita ao Centro Cultural Justiça Federal. Centro Cultural da Justiça Federal está acontecendo dentro da sala de cinema essa mostra aqui com o filme Diva, Diversidade em Animação. E eu vou conversar com o Alexander, que é o responsável, o curador aqui dessa animação. E conta pra gente, Alexander, como foi o trabalho para desenvolver esse filme e há quanto tempo ele levou para ficar pronto? Então, o Diversidade de Animação é um festival de animação LGBT, já acontece há 5 anos, no Rio de Janeiro e São Paulo, e com mostras especiais em outros países. Ele é considerado o único festival dedicado exclusivamente às animações LGBT, brasileiras e estrangeiras. E nessa edição a gente está trazendo cerca de 69 curtas de animadores independentes brasileiros e estrangeiros, dentro de uma competição. E a gente também separa sessões especiais dedicadas à filmografia de realizadores famosos no universo da animação e outros animadores brasileiros independentes que têm essa filmografia voltada para a animação LGBT. Aqui nós estamos no Rio de Janeiro e antes de vir para o Rio, ela estava em qual localidade, em qual país? Sim, ela foi exibida num especial no Festival Internacional de Guadalajara. É um grande festival no México e o Diva recebeu esse espaço, né, de exibição dentro desse grande festival. Vocês têm ideia da quantidade de público que assistiu esse festival? A gente ainda está fazendo uma estimativa total, já que a gente está no meio do festival aqui no Cine Cultural da Justiça Federal, mas o público é sempre receptivo, as sessões sempre estão cheias, principalmente nas sessões mais à noite. E o público, ele é um público cativo, né? É um público que já vem acompanhando o festival desde a primeira edição, e a intenção é de que o festival possa aumentar e ser exibido em outras salas de cinema, talvez maiores, né? Como numa sala de circuito comercial também. Escolher o centro da cidade para desenvolver um projeto como esse é, de certa forma, até estratégico, porque sabe que aqui é um lugar de muita circulação de pessoas, o pessoal acaba saindo do trabalho e vem para cá. E aqui o Centro Cultural da Justiça Federal é um espaço que tem fácil acesso e as pessoas conhecem, fica fácil de chegar. Na hora de fazer essa escolha, vocês tiveram algum ponto principal em ser aqui? Ou como aconteceu essa escolha para que o festival acontecesse aqui nesse espaço? Sim, esse é um dos motivos, né? O fácil acesso ao público. É importante que realmente o festival esteja próximo dessas saídas, né, de trabalho, já que ele acontece durante a semana também. E o Centro Cultural da Justiça Federal tem um edital que seleciona as mostras que vão ser exibidas aqui nesse Centro Cultural e por acaso ele foi um dos selecionados. Também é um segundo motivo dele estar aqui, né? Tá ok, obrigada, tá, pela sua entrevista. Obrigado. Quem quiser mais informações tem o site do festival, que é o diversidadeenanimação.com.br. Tá ok, obrigada. Com a Andréia Garcia. Ela é responsável pelo setor educativo aqui no Centro Cultural Justiça Federal e vai contar um pouquinho para a gente qual o trabalho que é desenvolvido aqui, quais são as tarefas, né? Quais são as atividades que ela faz junto com a equipe dela aqui dentro desse espaço. Andréia, conta para a gente primeiro que espaço é esse que a gente está e quais são as atividades que vocês executam aqui. Bom, esse prédio foi sede do Supremo Tribunal Federal, né? A gente está dentro de uma sala que é a antiga sala de sessões. O prédio foi inaugurado em 1909, né? Fez 104 anos agora. E a gente começa a nossa visita
falando um pouquinho sobre a história, contando essa história do prédio. Então a gente começa lá embaixo, a gente recebe as pessoas lá no térreo, para a gente poder falar um pouquinho também da arquitetura, das portas de entrada, e depois a gente sobe e aqui nessa sala a gente conta toda, começamos falando um pouquinho da reforma Haussmann de Paris, né? E o paralelo da reforma urbana de Paris aqui com o paralelo aqui na reforma urbana Pereira Passos. Então a gente conta um pouquinho da história do Pereira Passos, da construção da Avenida Central, da construção do prédio, da construção da Cinelândia em si. A gente fala um pouquinho da arquitetura também do prédio, que a moda, o que estava em voga naquela época em Paris era a arquitetura eclética. Então o prédio, assim como todo o entorno, né, foi construído com essa, né, nesse inteirinho de valorização do eclético, então todos mais ou menos com essa arquitetura. E a gente aqui contando essa história, fala um pouquinho sobre o prédio já como Supremo, alguns julgamentos mais importantes aqui nessa sala, um pouco sobre cada figura que tem aqui nessa sala, porque todos são personagens, né, do direito. Ali a gente tem uma pintura de um pintor chamado Rodolfo Amoedo, ele era republicano, e a representação da justiça, assim como o vitral que tem na escada, por isso a gente começa lá embaixo e sobe para mostrar toda essa passagem, né, aqui para essa sala, né? Normalmente, quando as pessoas vêm aqui visitar e ver na prática, né, vocês acabam tentando mostrar na prática um pouco de como eram essas sessões, de como a coisa acontecia. A gente tem muito por hábito ver isso em filmes, né? E essa história contada, a gente saber que aqui foi um espaço onde isso realmente aconteceu, e você ter isso como um centro cultural hoje para as pessoas visitarem é uma coisa inédita, né? Sim, a gente gosta de falar que essa sala aqui, não só a sala como o prédio todo, mas essa sala aqui específica, que é assim a menina dos olhos do educativo, a gente diz que essa sala é o nosso museu, né? É o nosso museu porque conta uma história, né? E a história é a história que a gente vai contar. E a gente gosta de dizer, a gente tem uma coordenadora de assuntos culturais que ela fala que é um museu, mas é um museu vivo, né? Porque a gente tem eventos aqui, tem eventos de música de câmara, palestras, né? As nossas visitas, os nossos eventos interativos, porque após a nossa visita histórica, que é essa que eu acabei de falar, em seguida a gente cada ano trabalha um tema específico. Trabalhamos África, já trabalhamos Noel Rosa, já trabalhamos Machado de Assis, Rio Antigo. Esse ano nós estamos fazendo novamente a África, a pedido de várias escolas, tá? E o Rio Antigo. São dois temas que são trabalhados ludicamente pelo educativo, né? Aqui nessa sala também. Tá, e para a gente terminar, assim, normalmente a criança tem uma participação, quer viver a história, quer pegar no material e fazer uma atividade e tal. Com o adulto, normalmente, enquanto vocês estão aqui demonstrando, explicando e tal, não tem uma vontade de sentar ali, encenar um julgamento ou alguma coisa parecida? Sim, nós já tivemos porque nós atendemos, na realidade, a gente fala criança, mas nós atendemos desde o ensino fundamental, aliás, desde a educação infantil até a terceira idade, né? Nós estamos abertos a qualquer tipo de público, tá? Várias ONGs, já recebemos paciente psiquiátrico, enfim, deficientes visuais, auditivos, todo público, né? A gente só muda, o que a gente muda é a linguagem, né? E em relação a isso que você perguntou, nós já tivemos aqui uma simulação de julgamento, sim. E nós temos também um projeto que é feito em conjunto com a sessão judiciária, no qual lá ocorre um julgamento simulado, que tem um juiz de verdade participando, inclusive, e depois eles vêm para cá para escutar um pouco sobre a história do prédio, tá? E é importante falar isso, que o público né, não é só criança, não, é público em geral. E foi bom você ter lembrado essa questão dos diversos públicos que vocês recebem aqui, porque existe uma facilidade para acessibilidade, né? Então, a pessoa que tem uma deficiência, está numa cadeira de rodas, não tem uma dificuldade para chegar aqui e visitar o espaço de vocês, né? Não, o prédio é todo montado dentro dos padrões para acessibilidade, tá? Eu agradeço a sua participação, tá, Andréia? Eu realmente, você visitando esse espaço, além de você querer
aprender um pouco mais da história do nosso país, né, e saber o que aconteceu lá no passado, você também consegue ver na arquitetura o quanto de riqueza, né, o prédio todo respira isso, né, tem essa arte e é um lugar muito bonito de se visitar. A gente continua aqui no Centro Cultural Justiça Federal e você não sai daí, continua aí com a gente. Estamos terminando mais um bloco, daqui a pouco a gente volta com mais Centro Maravilha para você.